Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre System Center Essentials 2007. O meu nome é Kleber Marques e veremos aqui o processo de pós-configuração do SCE 2007. Passo 1. Para dar início à nossa tarefa, a gente precisa acessar a console do System Center Essentials. Os três passos a serem realizados na pós-configuração do System Center Essentials são sugeridos na tela da console, como vocês podem ver. Nosso primeiro passo vai ser configurar as funcionalidades do produto. Tem aqui uma tela de introdução, clique em Next. Caso seja necessário utilizar um proxy para acessar a internet, a gente define nessa parte do processo. Como não é o caso aqui do meu servidor, eu mantenho a opção No e clico em Next. Aqui eu defino o tipo de política que eu vou utilizar. Essa é uma GPO criada pelo próprio System Center Essentials para que os computadores a serem gerenciados já tenham as regras de firewall configuradas e o Windows Updates apontado para o servidor do System Center Essentials. Tá? Eu posso utilizar aqui o recomendado, que é criar uma GPO em nível de domínio, ou utilizar uma GPO, né, uma política local. Vou manter o padrão em Yes e clicar em Next. Aqui eu defino se eu vou criar ou não as exceções no firewall. Mantenho o padrão também. Eu poderia não aceitar essas configurações e fazer manualmente, mas não é o caso. Clico em Next. Aqui eu vou aceitar a opção. Aliás, eu vou definir que o Remote Assistant esteja configurado. Clico em Yes para habilitar essa funcionalidade. Através da GPO também. Tá? Clicando em Next, aqui eu vou definir um local para salvar o que a gente chama de Agentless Exception Monitoring, que são os dados de exceção gerados por erros nos computadores que o System Center Essentials estiver monitorando. Os computadores, ao ocorrer algum erro nesses computadores, eles vão enviar esses dados para o meu servidor. A princípio, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma pasta para salvar esses dados. Tenho aqui um disco só para os dados do System Center Essentials. Então eu crio aqui uma pasta chamada Error Data. Copio o caminho. Fecho aqui a janela. Colo aqui o caminho. E clico em Next. Aqui eu posso definir se eu vou participar ou não do programa para envio desses relatórios, desses erros para a Microsoft, com o intuito de melhorar os produtos e, enfim, eu não vou participar, eu vou manter o padrão de sugestão, o padrão sugerido aqui pelo meu System Center Essentials, tá? Eu poderia muito bem definir qual é o nível de dados que eu envio, mas não vou trabalhar com isso agora. Clicando em Next, o que eu vou configurar aqui? Eu vou configurar uma conta de e-mail para receber o relatório diário da saúde do ambiente. Esse relatório ele é gerado pelo System Center Essentials e ele é enviado para essa minha conta, geralmente o administrador do System Center Essentials ou até o gerente da área, o gerente de TI, dependendo do tamanho da organização, né? E esse relatório ele vai ter aí todas as informações do ambiente, computadores gerenciados, a saúde de cada um e enfim, tá? Eu defino aqui a conta que vai receber, defino a conta que vai enviar esse e-mail, eu coloco a conta de serviço do System Center Essentials, tá? E configuro também o servidor SMTP, logo abaixo, e o tipo de autenticação. Essa notificação, esse reporte diário, ele vai ser enviado para essa conta que a gente está definindo aqui. Porém, mais para frente a gente vê que é possível criar algumas configurações de notificação para outras contas ou grupos de contas de usuários receberem e-mails relacionados com determinada configuração ou alerta gerado no System Center Essentials. Tá legal?
mas isso a gente vê mais pra frente. Eu defino aqui para trabalhar integrado com a autenticação do Windows e clico Next. Aqui eu posso agendar a descoberta de novos computadores que ingressam na minha rede. Eu não vou trabalhar com isso, eu vou fazer a instalação de agente de forma manual, como a gente vai ver mais pra frente. Mantenho o padrão em No, clique em Configure. Esse procedimento leva de 5 a 10 minutos e, concluindo com sucesso, é só fechar o assistente. Próxima tarefa, a gente vai fazer aí a descoberta de computadores e dispositivos. Essa é a nossa primeira descoberta. Para quê? A partir daqui que a gente vai definir quais são os dispositivos ou computadores que a gente começa já a gerenciar e monitorar com o System Center Essentials. A princípio, a gente tem duas opções para fazer a descoberta com o System Center Essentials. A primeira opção ela é automática, ou seja, o que tiver IP e estiver conectado na minha rede, eu vou fazer a descoberta, seja dispositivo ou computador. Claro que o dispositivo ou computador tem que ter o mínimo de recurso e compatibilidade para ser suportado pelo meu System Center Essentials, que a gente vê isso daí com detalhe na documentação do produto. Tá legal? A outra opção que eu tenho aqui é a opção avançada, em que eu consigo já definir o que eu quero descobrir e os detalhes mais customizados para frente. Eu selecionei então a opção automática para a gente fazer um discovery em tudo que estiver conectado na nossa rede. Aqui eu posso definir qual é a conta que eu vou utilizar para fazer esse discovery. Nesse meu caso, eu vou utilizar a opção, a conta Action Account. Essa é aquela conta de serviço que a gente criou no primeiro passo. Como a gente seguiu a opção para criar uma conta como domain admin, a gente não vai ter problemas nem com o discovery, nem com a instalação do agente do System Center Essentials. Porém, dependendo do tipo de conta que você criou, você vai ter problemas na hora de fazer esse discovery por falta de permissão e também falta de permissão na hora de fazer a instalação do agente do System Center Essentials. Tá? É necessário que essa conta seja domain admin? Não. Você pode simplesmente adicionar manualmente essa conta que a gente criou para serviço do System Center Essentials como local admin em cada um dos computadores que o System Center Essentials for gerenciar. Ou você cria uma GPO para fazer isso também. Tá? Então, visando diminuir a quantidade de tarefas administrativas que a gente teria ao utilizar uma conta desse tipo, eu utilizo aí uma conta Action Account como domain admin. Porém, eu poderia também definir uma outra conta se eu quisesse aqui no momento de fazer o discovery. Então eu levo aqui uns 2 a 3 minutos para fazer esse discovery. Ele traz uma lista de computadores que estão conectados na minha rede. No momento, achou só o meu Active Directory, eu marco ele e clico em Next e Finish para começar a fazer a instalação agora do agente. A gente fez o discovery, achamos um computador, você seleciona o computador que você achou ou que você quer aí instalar o agente do System Center Essentials e na sequência, o agente vai ser instalado. O agente leva de 2 a 5 minutos para ser instalado. E por fim, o sucesso de instalação. Legal? Então, estamos aí com o Active Directory sendo gerenciado já pelo meu System Center Essentials. Próximo passo e último passo de pós-configuração. A gente vai fazer as configurações de atualização de software. Mais uma vez, a gente tem a opção de configurar um proxy, porque para baixar os pacotes de atualização a gente precisa de acesso à internet, o System Center Essentials. Clicando em Synchronize agora, eu levo de 15 a 20 minutos para o meu System Center Essentials ir até o site da Microsoft e sincronizar o catálogo de atualizações. Tá? Isso daí é o trabalho, ele utiliza em background o WSUS. Tá legal? Então a gente tem aí esse tempo que está levando. Ele traz para mim aí agora as opções. Tá? Eu vou sempre seguir o padrão aqui do System Center Essentials, porém, eu poderia utilizar aqui, marcar no meu catálogo quais são os produtos que eu quero baixar já essas atualizações. Isso eu posso reconfigurar depois, não se preocupem nesse momento. Tá? Então aqui eu tenho todas as opções, vou manter só a opção padrão mesmo. Aqui eu vou utilizar o recomendado, tá? Que é só em inglês, porém, eu posso marcar aqui em No e selecionar também outros idiomas, no nosso caso aqui português Brasil. Como o meu ambiente só tem Windows em inglês, eu vou manter a opção padrão. Aqui eu defino o que eu quero baixar de atualização, mantenho o padrão também. Eu vou baixar só
atualizações críticas de segurança e Service Packs. Bacana? Então, mantenho o padrão. Eu poderia alterar isso também sem problema algum. Altera agora ou altera depois, fazendo a reconfiguração. Tá legal? Clique em Next. Defina aqui uma agenda para o meu System Center Essentials ir até o servidor da Microsoft e fazer a atualização desse catálogo. Pode ser manual ou automaticamente. E agora eu faço aqui, marco a caixa dizendo que ao concluir o meu assistente, eu quero já fazer a sincronização desses updates. Bacana? Então, clicando em Finish, você tem acesso aqui. Bom, como vocês podem ver, as 3 opções já sumiram. A gente fez as 3 pós-configurações. E o que a gente tem aqui em Updates, no painel Updates, você consegue acompanhar nessa parte, tá, o processo de sincronização.